todos e a todas. Muito obrigada por estarem cá conosco. Parece que ainda ontem era dia 7 de dezembro e estávamos a começar este ano de Partilhas à Quarta. Esta é uma iniciativa que, como muitos saberão, já tem vários anos. É uma iniciativa organizada conjuntamente entre o eTwinning e os laboratórios de aprendizagem e é algo que na Direção-Geral de Educação e em concreto na equipa de Recursos e Tecnologias Educativas nos dá muito, muito, muito prazer porque tem sido uma colaboração muito interessante e de muito sucesso, uma vez que ao longo destes anos temos tido a oportunidade de dar voz e vez a muitos dos projetos que se desenvolvem nas nossas escolas com muito interesse. Hoje estamos na reta final, é mesmo a nossa última sessão e, portanto, já estamos aqui com um bocadinho de saudades, mas temos também muitas novidades para quem nos está a seguir e um dos nossos, ou uma das nossas grandes colaboradoras tem sido sempre a Agência Nacional Erasmus+, e é com muito, muito gosto que temos hoje connosco a doutora Cristina Gaboleiro, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre alguns aspectos que têm muito interesse para as escolas, nomeadamente as questões relacionadas com a acreditação. De uma forma muito breve, até porque todas as biografias estão no nosso site das Partilhas à Quarta, mas de uma forma muito breve, a doutora Cristina Gaboleiro é licenciada em Psicologia e Orientação Escolar e Profissional. Tem uma pós-graduação em Sistemas Integrados de Gestão, Qualidade de Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social. Tem grande experiência no âmbito dos serviços de Psicologia e Orientação das escolas e já está desde há alguns anos a esta parte na Agência Nacional Erasmus+, e é chefe de equipa do ensino escolar do programa Erasmus+, desde 2014. Cara doutora Cristina, muito obrigada por ter aceito mais este desafio, muito obrigada por estar connosco e vamos ao que interessa, o palco é seu. Obrigada. Obrigada eu, tenho todo o gosto em estar, enfim, mais uma vez ligada ao vosso trabalho. Temos vindo a colaborar e eu penso que em prol destes projetos. Aquilo que eu vos trago hoje é de facto uma explicação de uma ação, não é bem uma ação, enfim, é uma iniciativa da Comissão Europeia que começou com esta nova geração do programa em 2021 e que tem o grande objetivo de criar uma rede de escolas, uma rede de agrupamentos que trabalhem de facto de uma forma continuada com este tipo de iniciativas de projetos europeus. Portanto, no fundo, a acreditação aqui é vista como um processo que pode e serve, é um instrumento no fundo para a internacionalização das nossas escolas. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação para ilustrar aquilo que vos digo. Portanto, no fundo, a acreditação já existia no ensino superior há muitos anos, não é? Nos outros setores não existia. A partir de 2021, com esta nova geração do programa, o que se pretende é, de facto, que estas escolas, que as nossas escolas, portanto, apresentem a sua história, a sua experiência e se façam, no fundo, acreditar que têm qualidade para, de uma forma continuada, trabalhar em projetos europeus e terem um plano a longo prazo, no fundo, é disso que se trata, não é? Em vez de terem que apresentar uma candidatura todos os anos para fazerem um projeto, é integrar a intenção e, portanto, toda a dinâmica dos projetos no seu plano educativo. E, no fundo, há dois formatos para estas instituições se acreditarem. Ou individualmente, um agrupamento, uma escola, ou então criarem um consórcio. Portanto, há uma entidade que lidera, chama a si uma série de outras escolas, por exemplo. Temos algumas câmaras municipais que fizeram isso. Temos algumas escolas que são líderes de consórcios.
e esse era o nosso desejo, porque assim, enfim, o programa chega a muito mais entidades, não é? E para se fazerem acreditar, devem fazer-se acreditar num setor no qual trabalham e têm já longa experiência. Portanto, não precisam ter experiência no programa Erasmus, mas precisam ter experiência no setor ao qual se estão a tentar acreditar. Portanto, se são escolas ou agrupamentos, candidatar-se-ão claramente a serem acreditados no setor escolar. Se for uma escola profissional, provavelmente vai se candidatar a ser acreditada no setor da formação profissional e será nesse setor que quer apresentar candidaturas Erasmus. Portanto, no fundo, estamos a falar, como eu já vos falei, de todo o tipo de instituições no âmbito da educação escolar, desde o pré-escolar ao secundário, ou autoridades públicas locais e regionais, ou órgãos de coordenação ativas também neste setor. Os centros de formação de professores, por exemplo, não tendo autonomia administrativa e financeira, podem candidatar-se através das escolas onde estão sediados, não é? E, portanto, também é possível estes centros de formação apresentarem candidaturas para se acreditarem. Portanto, podem organizar atividades para os participantes, podem proporcionar oportunidades de mobilidade, tal e qual como outra instituição. Que tipo de organizações é que existem? Portanto, quando há uma candidatura à acreditação, é um processo que é no ano anterior ao qual querem fazer o programa Erasmus. Portanto, no fundo, em outubro deste ano, haverá um calendário, portanto, um prazo de candidatura para a instituição apresentar a sua candidatura à acreditação. E, portanto, eu já mais à frente já vos digo mais ou menos sobre o que é que incidem os formulários, mas de facto numa candidatura depois para um projeto europeu existem organizações de acolhimento, portanto as instituições só se podem acreditar e o objetivo de se acreditarem é para fazerem projetos de mobilidade, portanto para enviarem os seus participantes da sua instituição para atividades de mobilidade em países estrangeiros, neste caso da Europa, ou os países participantes do programa. Portanto, não é preciso ter parceiros nestas candidaturas, há sim organizações de acolhimento que são aquelas que vão acolher os professores ou os alunos que vão em mobilidade. Podem existir entidades associadas à escola que ajudam no processo, mas não são entidades candidatas, portanto, são organizações que apoiam, é isso que aparece aqui, não é assim muito relevante. Quem é que pode ser participante destes projetos de mobilidade? Portanto, professores, educadores de infância, todo o pessoal educativo, bibliotecários, pessoal especializado de apoio a necessidades especiais, técnicos de orientação, psicólogos, portanto, que trabalhem na escola ou que tenham de algum vínculo à escola ou ao agrupamento, portanto, os diretores, os presidentes, os coordenadores, outras pessoas com responsabilidades no ensino escolar. E os alunos, é a grande novidade desde 2021, é que os alunos também podem, de facto, ir fazer mobilidades até de longa duração, portanto, até 1 ano. Existe também esta figura do participante com menos oportunidades, que são, de facto, pessoas que a escola ou o agrupamento considera que, de facto, têm algum obstáculo que as impede de ter acesso às mesmas oportunidades, e o programa prevê até, consoante as dificuldades apresentadas, um maior financiamento se a candidatura tiver pessoas com menos oportunidades. Que tipo de atividades é que estes projetos proporcionam? Portanto, como vos estava a dizer, estamos a falar de mobilidades, quando uma escola ou um agrupamento quer, de facto, que os seus professores, os seus alunos, o seu pessoal desenvolva atividades, podem ser job shadowing, portanto, que podem ser de 2 a 60 dias, missões de ensino, cursos, que é aquilo que de facto se calhar é a atividade mais conhecida nas nossas escolas. Passa a existir também para os alunos mobilidades de grupo de curta duração, por exemplo, uma turma, pode ir entre 2 dias a 1 mês. E a grande novidade também são as mobilidades individuais, não é? Que podem ter a duração, como vos disse, até 1 ano. E, portanto, temos ainda a possibilidade de ter
por exemplo, especialistas convidados nas escolas, podem convidar um perito estrangeiro para fazer algum tipo de trabalho, algum professor conhecido de outra instituição que venha trabalhar entre 2 a 60 dias com os alunos da vossa instituição. Está ainda previsto neste tipo de projetos visitas preparatórias, portanto, para um primeiro contacto, por exemplo, quando há entidades novas que não se conhecem. E as entidades podem também fazer acolhimento de professores e educadores em formação inicial. Portanto, os projetos de mobilidade permitem toda esta panóplia de entidades. Este slide é uma informação que depois pode ficar, portanto, são sites úteis onde nós já incluímos aqui a School Education Gateway. Costumamos apresentar porque muitas vezes as escolas têm dificuldade em conhecer outras escolas com as quais façam projetos, não é? Em relação à acreditação e qual a vantagem da acreditação? A acreditação permite, no fundo, se a candidatura for bem sucedida, permite que as escolas tenham financiamento para fazerem projetos europeus durante os 7 anos, portanto a validade desta geração do programa, de 21 a 27, e portanto ficam, no fundo, com a certeza que podem pedir financiamento anualmente, como se pode ver aqui. Basta depois anualmente solicitarem financiamento para X professores, X alunos fazerem X mobilidades. Isto porquê? Porque existe um plano Erasmus, o tal plano que cruza os interesses da instituição em fazer, no fundo, atividades com agrupamentos congêneres no estrangeiro, cruza com o seu plano educativo, vai ao encontro dos seus objetivos, do seu plano educativo. Este plano Erasmus pode ser atualizado, porque a escola, durante 7 anos, sofre evolução, há objetivos que deixam de fazer sentido, há outros objetivos que surgem, há até professores novos, há coisas novas que surgem na escola, o plano educativo pode ser atualizado e, portanto, o plano Erasmus pode ter atualizações sucessivas. Não é obrigatório que uma escola acreditada peça financiamento todos os anos. Mas durante o período em que é acreditada, pode fazê-lo quando entender, não é? E, portanto, tem a certeza de que algum financiamento vai ter para realizar as suas mobilidades. Enquanto que uma escola que não seja acreditada tenta fazer uma candidatura, se não tiver uma boa classificação, pode não ter financiamento porque não está a competir todos os anos, portanto, com as outras. A estrutura do formulário de candidatura, como vos disse, para uma entidade que se quer acreditar, no fundo as questões andam à volta destas questões. Portanto, quem é que é a entidade? Portanto, a escola deve caracterizar-se, o agrupamento deve caracterizar-se, em que ciclos funciona, que tipo de professores tem, quantos tem, portanto, em termos quantitativos, qualitativos, as áreas em que trabalha, etc. Que objetivos tem, no fundo? No fundo, isto vai beber ao plano educativo, não é? O que é que a escola pretende com este tipo de candidatura, com este tipo de acreditação? O que é que se propõe fazer? Qual é o plano Erasmus? Que tipo de interesses, que tipo de objetivos tem no âmbito da sua internacionalização, de querer trabalhar com outras escolas de outros países? O que é que isso vai ter de mais-valia para as suas atividades, para os seus alunos, para a dinâmica da própria instituição? Em termos de qualidade, o que é que pretendem fazer? Que tipo de mobilidades? É com professores, é com alunos, é com pessoal, é com outro tipo de pessoal educativo? São cursos de formação? Em que áreas? Não é? Portanto, isso tem que haver também uma consulta à própria escola, aos próprios professores, há todo um contexto de instituição que depois tem que estar aqui vertido, não é? Para a candidatura ter sucesso. E em termos de gestão do próprio plano Erasmus, onde é que a escola vai investir, não é? Se calhar não consegue fazer logo tudo, investir nos alunos, nos professores, tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, a candidatura no fundo anda à volta destas questões e a escola tem que mostrar que de facto tem um funcionamento sólido
em termos de qualidade, e que objetivos tem, não é? Porque é que está a tentar acreditar-se, em que é que isso vai melhorar o funcionamento da escola, em que é que isso serve melhor os alunos, os professores, quais são de facto as mais-valias que pretendem com este tipo de projetos. O preenchimento é em português, sempre, e as candidaturas são avaliadas na Agência Nacional. Só para terem uma ideia de quais são os campos, portanto, há uma parte que é a relevância, que tem 10 pontos de pontuação. O forte vão ser de facto os objetivos, né, o próprio plano Erasmus, o que é que o agrupamento ou a escola se propõe a fazer em termos de projetos educativos, que vale 40 pontos. Se possível, sempre já falar em que tipo de atividades do plano vão investir. 2 minutos, Cristina. 20 pontos e 30 pontos para a forma como a escola vai gerir o seu plano Erasmus e, no fundo, justificar muito bem o porquê da sua necessidade de acreditação. E basicamente é isto. Portanto, a acreditação está explicada. É importante perceber, a escola tem que se sentir robusta, de facto, e querer bastante e ter um plano, e a direção terá que envolver o máximo possível de pessoas. Isto não pode ser uma iniciativa de um clube ou de uma professora de inglês, portanto tem que envolver de facto a direção e toda a comunidade educativa. E penso que é isto. Depois poderão fazer as perguntas que entenderem, mas basicamente está apresentada a acreditação. Sim, eu acho que nós ficamos aqui com uma ideia global, não é? E, sobretudo, vejo aqui também muito interesse para os colegas que desenvolvem projetos e-twinning e que muitas vezes gostariam de poder também levar os seus alunos e de receber alunos com quem estão a trabalhar no projeto, se a escola estiver acreditada, isso já é possível, não é verdade, Cristina? Exato, exato. Portanto, podem perfeitamente cruzar as duas coisas, e, no fundo, valorizar esse trabalho que fazem através do e-twinning, porque podem concretizar efetivamente mobilidades de grupos de turma, mobilidades individuais, de alunos que queiram vir, podem acolher professores, podem ir fazer também job shadowing com os professores com quem trabalharam. Portanto, todo o tipo de atividades é possível, sim. Muito bem. Se calhar já é possível parar aí a partilha. Agora, também aqui, acho que um dos aspectos importantes é a questão da acreditação, não é igual à acreditação ao financiamento, não é? A entidade pode ficar acreditada e depois vai pedindo financiamento consoante a necessidade. Exatamente, nós tivemos muitas entidades que logo antes do programa começar em 2021 puderam concorrer à acreditação no final do ano 2020, mas depois ainda havia o Covid, ainda havia tudo isso, portanto no ano de 2021 muitas entidades, apesar de serem acreditadas, não pediram financiamento porque ainda estavam aflitas para cumprir projetos anteriores e portanto podem perfeitamente não pedir logo financiamento no ano seguinte, organizarem a sua estrutura e pedirem depois, sabendo de antemão que durante este período vão ter financiamento pela certa. Muito bem. Também aqui a questão da mobilidade de longa duração para os alunos. Que alunos, de que idades são estes alunos? Portanto, para já, e aquilo que está previsto é, portanto, a nível do ensino secundário. Não é? Muito bem. Porque é suposto os alunos, embora tenham preparação prévia, mas é suposto depois serem capazes de estar sozinhos, terem alguma autonomia, fazerem até um ano inteiro numa escola estrangeira e, portanto, regressarem, terem reconhecimento das suas aprendizagens e, portanto, têm que ter já alguma autonomia, alguma idade, não é?
Muito bem, muito obrigada. Foi uma partilha muito esclarecedora e eu acho com muito interesse para todas as escolas, até porque a Cristina começou logo por dizer que a escola pode não ter previamente experiência de Erasmus, tem é de ser robusta na área a que vai concorrer. E se estão aqui alguns colegas de escolas que têm o selo Escola e-Twinning, tem aqui também uma oportunidade, uma vez que estas escolas já têm uma equipa de internacionalização na escola e, portanto, aparece aqui esta oportunidade de conseguirem então a acreditação. Muito, muito obrigada. De qualquer maneira, Obrigada, podem ainda surgir algumas questões no chat e certamente que vamos contar com a presença da doutora Cristina até ao final da sessão. Muito obrigada por a presença. E vamos continuando, e vamos continuar agora passando aqui a uma outra partilha, não é verdade, Dora? É verdade, sim, senhora, e depois destas excelentes dicas e conselhos que foram aqui deixados pela doutora Cristina, vamos então ouvir o testemunho de quem anda com as mãos na massa, e quem anda com as mãos na massa é a Daniela Guimarães e a sua colega Susana Pereira. Ambas docentes do agrupamento de escolas de Idães vêm fazer então uma partilha de um projeto eTwinning Erasmus+, intitulado Reading for Life. Ora bem, Daniela e Susana, sejam bem-vindas, o palco é vosso. Muito obrigada. Antes de iniciar a partilha, queria só fazer também aqui uma ponte com o que disse a doutora Cristina, porque na realidade o meu agrupamento é um agrupamento acreditado no setor escolar, é um agrupamento que também começou a sua internacionalização com projetos e-Twinning e que avançou posteriormente para os projetos Erasmus, portanto eu aqui também, aquele salto que falava aqui a Teresa nesta potencialidade de colocarmos os nossos alunos que trabalham em projetos e-Twinning depois a fazerem estas mobilidades, e dizer também que estou aqui com a Susana em nome de uma grande equipa, na realidade, para fazermos este tipo de projetos e para a escola ter este trabalho robusto no setor escolar, naturalmente, e com acreditação, tem que ter aqui uma equipa por trás e, portanto, estamos aqui duas, mas deveríamos estar aqui muitos mais e, portanto, dizer que estamos aqui em nome de uma grande equipa da minha escola. E sem mais delongas, então, se calhar avançava para a partilha, certo? Ora, então, resolvemos trazer aqui um projeto que achamos particularmente interessante, um projeto que envolveu diferentes países europeus, naturalmente, que foi virado ou vocacionado para os alunos do terceiro ciclo. Dizer também que no nosso agrupamento, portanto, poderão ter uma experiência diferente, quem nos está a ouvir, mas no nosso agrupamento, os projetos Erasmus são projetos de escola. Portanto, nós não envolvemos a turma A ou a turma B, nós damos a possibilidade, neste caso era direcionado para alunos do terceiro ciclo e todos eram convidados a participar neste projeto. E, portanto, foi um projeto que foi coordenado pela Roménia e depois teve aqui estes parceiros. Dizer-lhes que também estávamos aqui na presença de duas escolas que tinham selo Escola e-Twinning e por isso mesmo, depois durante toda a vigência do projeto, tivemos aqui um particular destaque no que concerne à utilização da plataforma e-Twinning no desenvolvimento do projeto. Como estão a ver aqui, estas expressões que aqui encontramos em inglês eram as temáticas que cada país desenvolvia no âmbito das mobilidades Erasmus que ia recebendo durante o projeto. E, portanto, vou avançar um pouco mais. Dizer que este projeto tinha aqui uma grande vertente criativa, vamos já mostrar de seguida, concretizar esta afirmação. Tivemos sempre a preocupação da integração do currículo no projeto, com a intervenção de diferentes disciplinas. Tal como eu já disse, éramos um projeto e-Twinning e Erasmus, começamos inclusivamente por ser apenas um projeto e-Twinning e depois passamos para projeto e-Twinning mais Erasmus e conseguimos aqui trabalhar com as temáticas que foram desenvolvidas, aqui aspectos importantes que têm a ver com os valores e que estão bem patentes no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Ora, então, o que é que nós fizemos neste projeto? Naturalmente que há aqui dinâmicas que são muito parecidas de uns projetos para os outros, e nós tentamos aqui foi dar enfoque àquilo que distinguiu este projeto de todos os outros que entretanto já trabalhamos. Nós tivemos, portanto, desenvolvíamos o gosto pela leitura nos alunos. O projeto foi dividido em 4 semestres, em cada semestre os alunos eram convidados a ler um livro, de acordo com o livro que era lido, trabalhávamos determinadas temáticas ao longo de um semestre inteiro, naturalmente temáticas muito diversificadas, e vamos aqui mostrar apenas algumas delas, naturalmente, mas, por exemplo, tal como conseguem ver aí, no primeiro semestre trabalhamos as temáticas da tolerância, imigração, refugiados, discriminação. No segundo semestre, as temáticas dos perigos da internet, do bullying, cyberbullying. No terceiro semestre, as questões das mudanças sociais, envolvimento cívico, justiça social e voluntariado. E, por fim, a parte das emoções e da autoperceção dos alunos. Ora, muito boa noite. Eu então continuaria dizendo que estas temáticas surgiam a partir dos livros que os alunos liam. Os livros eram apresentados aos alunos, convidados a lerem, e era esse o principal objetivo, era que eles desenvolvessem o gosto pela leitura, fundamental para o desenvolvimento também de todas as outras competências, e a partir daí as atividades iam sendo desenvolvidas. Aqui podemos ver que o primeiro passo, ainda na fase em que o projeto era apenas um projeto, apenas no bom sentido, um projeto e-twinning, nós construímos com os alunos um livro coletivo. Cada uma das equipas de cada país escrevia uma parte do livro. No nosso caso, nós recebemos a primeira parte e tivemos que dar continuidade e deixá-lo de forma que pudesse ainda ser continuado. Ora, logo aqui começámos logo por discutir todas as características que um livro, uma história, tem, como a existência de personagens, a localização, a descrição, e tudo isso depois contribui para o desenvolvimento das competências que nós queremos que aconteçam na sala de aula. E aqui no primeiro semestre temos aqui apenas o exemplo de uma atividade que foi muito interessante, porque, e podem ver pelos testemunhos que depois os meninos foram deixando no e-twinning, os alunos mais velhos foram à aula dos alunos mais novos a explicar um conteúdo. Tudo resultou muito bem. Quando depois os alunos passavam para a parte de escrever, e que é o que nós apresentámos aqui, escrever estas suas opiniões, eles tinham a oportunidade de estar a comunicar em situação real e a ler as opiniões de outros alunos de outros países, e tudo isto em sala de aula tornou a aula mais interessante, mais dinâmica, e criou neles a consciência de que realmente o inglês serve para comunicar, não serve só, não estão a aprender inglês só para fazer exercícios de inglês. Só completar aqui a ideia da Susana, eu comecei por dizer que tinha aqui uma grande vertente criativa, de facto havia criatividade não só da parte dos alunos, mas também da parte dos professores, e na realidade foram desenvolvidos ao longo do projeto diferentes planos de aula totalmente originais por todos os países, de acordo com as temáticas que estavam a ser desenvolvidas. Dizer que esses planos de aula eram efetivamente colocados em prática. Isto que aqui vemos é um plano de aula que foi idealizado por um professor e, portanto, que depois foram colocados em prática. Podemos então avançar.
E então agora, e por falar em criatividade, e aqui no segundo semestre, e quando o tema era já o cyberbullying e as questões da segurança na internet, apresentámos aqui apenas um exemplo, mas posso dizer que esta atividade foi muito interessante. Eles tiveram que imaginar como é que seria, e isto depois de terem assistido a uma palestra relacionada com os perigos da internet, como é que a internet seria se fosse uma pessoa, e daqui saíram coisas interessantíssimas. Uma vez mais, logo de seguida, desenvolvimento de todas as competências linguísticas com a explicação, como, digamos que, uma atividade como se fosse fazê-la no caderno diário. Mas não sendo no caderno diário, sendo no eTwinning, deu toda uma nova dinâmica à sala de aula, à aula de inglês e às outras disciplinas que colaboravam. E, mais uma vez, apresentámos então aqui as opiniões dos alunos que foram reunidas em Padlet e depois colocadas no eTwinning sobre as mudanças sociais e o envolvimento cívico. Todos estes temas partiam da leitura das obras que eram apresentadas. Eu ia aproveitar só para partilhar aqui uma situação. Lembro-me de alguns alunos que, não sendo alunos muito empenhados na sala de aula, mas eram alunos que gostavam muito de ler, e o facto de terem aqui a oportunidade de lerem e depois apresentarem ou participarem em atividades relacionadas com os livros, tornou-os muito mais empenhados, muito mais participativos, e só posso dizer que foi muito positivo, até pela aula de inglês, por todas as outras disciplinas e pelo sentimento em inglês dizemos achievement, de conseguirem desenvolver tarefas a partir de uma coisa que lhes dizia muito, que era a leitura. Sim, dizer só que entretanto também vamos lembrando de alguns pormenores, peço desculpa. Estas leituras podiam ser feitas em português ou em inglês, também os livros existiam nas duas línguas. E, além disso, os alunos, nós adquirimos os livros mesmo físicos para os alunos lerem, foram posteriormente doados à biblioteca da escola, e os alunos tanto podiam ler os livros que eram comprados, como também versões que se encontravam online. Portanto havia aqui uma grande diversidade. O que nós queríamos era de facto que os alunos se sentissem motivados para a leitura e para as temáticas. E agora no quarto semestre, o tema das emoções, e este foi um tema muito, muito querido, permitiu, para além de outras coisas, trabalhar muito vocabulário. Tivemos também aqui, e a partir do livro que leram, a construção de um caça-sonhos, é assim em português, de um caça-sonhos, fazendo aqui a ponte entre as várias disciplinas, incluindo a disciplina de educação visual também, e depois, a partir do livro, cada aluno teria que escolher uma frase que lhe tivesse tocado mais, que lhe tivesse chamado mais a atenção, para além de descreverem a sua cena favorita, como aparece aí. Tínhamos esta questão da frase preferida ou que mais lhe tivesse tocado. E depois os outros países pegavam nessa frase e traduziam para a sua língua materna. Da mesma maneira que nós fizemos o mesmo com as frases que os alunos de outros países escolheram. Ora, nós com esta atividade também foi interessante vermos, e queríamos que eles tivessem consciência da diversidade da União Europeia, e criar aqui desenvolver a tolerância e a compreensão em relação a outras culturas.
Bom, eu não sei se nós estamos dentro do nosso tempo ainda, eu prometo ser rápida. É um minutinho, Certo. Daniela. Certo, então dizer que nós de facto rentabilizamos imenso o TwinSpace, era o nosso site do projeto antes de mais, serviu para comunicarmos, professores e alunos, serviu para colaborarmos, fazermos imensas atividades no TwinSpace e serviu depois inclusivamente para realizarmos uma mobilidade online que contou com atividades síncronas, mas sempre com o suporte do TwinSpace. Portanto, resumindo, e já que só temos mesmo um minuto, dizer que, de facto, é um projeto de escola, não é? Quer dizer, os nossos projetos Erasmus são sempre projetos de escola, peço desculpa. Houve aqui neste um grande enfoque com a utilização do digital, em particular com o eTwinning. Tivemos o envolvimento de várias disciplinas e vários professores de integração curricular sempre presente. E depois houve também esta grande preocupação de termos estas produções originais, quer de professores, quer de alunos, e, portanto, uma grande vertente também de criatividade. E muito obrigada. Ora essa, obrigada a nós, excelente partilha, excelente trabalho desenvolvido. O nosso chat está muito calmo esta noite, está toda a gente muito cansada, mas tenho aqui uma questão para vos colocar. Ora, sendo o vosso projeto baseado em leituras de obras, de livros, consigo ver perfeitamente, e creio que os nossos colegas também, a integração curricular das atividades desenvolvidas. Gostaria então de perguntar-vos como é que aproveitaram ou se conseguiram aproveitar o desenvolvimento dessas atividades no âmbito da avaliação das respectivas disciplinas. Por exemplo, das línguas, acredito que tenha sido fácil. Sim, todas as atividades em que os alunos participaram foram atividades tidas em consideração na avaliação. Digamos que da mesma forma que os alunos podem realizar uma ficha escrita normal, como antigamente se fazia, e hoje também ainda fazemos, mas menos, todas estas tarefas realizadas no eTwinning foram contabilizadas na avaliação dos alunos, com o acréscimo dos próprios alunos perceberem que, para além disso ser contabilizado na sua avaliação, estavam a usar a língua para comunicar em situações de comunicação real, comunicarem com outras pessoas que estavam muito longe de nós, o que é uma situação para meninos do terceiro ciclo, 12, 13, 14 anos, para muitos uma novidade, e resultou perfeitamente. E vê-se logo o impacto na própria motivação para o desenvolvimento das atividades, certo? Muito obrigada às duas pela excelente partilha. Nós temos mesmo que avançar, que o tempo corre, portanto vou passar a palavra então à Elizabeth, que vai nos apresentar os próximos oradores. Ora, e vou começar por primeiro agradecer a excelente partilha da Daniela e da Susana, tal como da doutora Cristina Gaboleiro, que foi bastante interessante perceber aqui o enfoque também nos alunos, e porque estamos a falar muito de alunos, convém perceber o que é esta questão de dar voz aos alunos. E para dar voz aos alunos, temos a Academia AGE. E para apresentar a Academia AGE, eu tenho aqui várias intervenções. A primeira, a do Luís, não é? O Luís, como todos vocês conhecem, era embaixador eTwinning, foi durante muito tempo embaixador eTwinning, diretor do agrupamento de escolas de Martim de Freitas, agora em Coimbra, mestre em Gestão de Formação e Administração Educacional pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, formador de docentes, não é formatador, é formador, Luís. Integrou o grupo de trabalho que elaborou a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e é eTwinner desde abril de 2005. Portanto, é um dos nossos mais velhos eTwinners, não é? E passo-lhe a palavra em 5 minutos, explica-nos o que é AGE, para eu depois passarmos a palavra aos nossos convidados. Luís. Olá, Elizabeth, boa noite.
boa noite a todos e todas que acompanham esta sessão. Sim, vou tentar apresentar brevemente, porque um dos fundamentos da AGE é dar a voz aos alunos, e a seguir temos uma aluna e um aluno que irão aqui partilhar a sua experiência, e certamente que estamos muito mais interessados em escutá-los a eles do que em escutar, sobretudo, este contexto da academia. Como é que a academia surge? Surge a partir das escolas e-twinning, do selo de escola e-twinning, surge a partir da carta de missão que, de alguma forma, é agarrada pelas escolas e-twinning que procuram desenvolver os diferentes eixos, e um dos eixos da carta de missão das escolas e-twinning é precisamente de alguma forma promover ações que coloquem alunas e alunos como agentes de mudança. E foi nesse sentido que na nossa equipa de embaixadores e na equipa do NSO, que surgiu esta possibilidade de criarmos uma academia. Procurámos, pensámos no nome, queríamos algo que envolvesse os alunos, que partisse dos alunos, que desse voz aos alunos, mas que ao mesmo tempo fosse aquilo que é o e-twinning, algo de muita ação, de muita prática, e daí surge de alguma forma este quase jogo de palavras de AGE, Academia Júnior e-Twinning, para dar precisamente essa ideia de ação. Obviamente que na nossa equipa, e eu continuo a dizer a nossa equipa, apesar de já não estar fisicamente, mas na nossa equipa, quando um diz mata-se, o outro diz esfola-se, e depois a seguir logo veremos os contratempos que daí surgem. E portanto foi um rastilho, foi um bocadinho de pólvora que ele se lançou, e rapidamente, olha, a primeira a abraçar foi logo a Elizabeth, que umas horas depois já tinha um logo fantástico, como é habitual ela criar, e criou o logo da AGE. E a partir daí desenvolvemos um conjunto de atividades, daqui a bocadinho veremos com a escola que foi convidada para fazer a partilha. A primeira ação foi precisamente a criação das academias dentro das escolas e-twinning. Nós fizemos uma divisão, seguindo a lógica da ISCED, da Primary Education, na maior parte dos países da Europa. Temos a academia dos iniciados, que vai até ao 6º ano, e depois temos a academia dos nossos experts, dos nossos peritos, que a partir dos 12 anos. Fizemos esta divisão porque queríamos promover atividades, mas tinham de ser atividades de alguma forma adaptadas às idades. Após a academia estar criada, e aqui digo-vos, as escolas abraçaram desde logo esta ideia com muito carinho, e foram muitas as escolas, a maioria das escolas e-twinning abraçou esta ideia. Depois de criadas as academias, o primeiro passo foi eleger o mentor júnior. Portanto, a nossa ideia é que a academia tivesse um rosto, e que esse rosto não fosse apenas o do professor mentor, mas que houvesse um mentor júnior eleito pelos seus pares. Não era o professor, a professora que iria escolher, que iria selecionar, mas não. Se a ideia é a Students Agency, portanto, dar voz aos alunos, deveriam ser os alunos a escolher o seu mentor. Primeira tarefa mais prática, a criação de um logo. E aqui uma ideia muito interessante que surgiu quase inadvertidamente, que é de alguma forma alguma pedagogia que nós fizemos também sobre as regras dos logotipos. Por exemplo, o logótipo do e-twinning, como vem aqui no nosso fundo, que não pode ter transparências. Ou o logótipo do e-twinning, que se for utilizado, onde quer que seja utilizado, não pode ter menos de 1 centímetro. E houve escolas que numa primeira fase colocavam o logo do e-twinning no seu próprio logo. Ora, o logo, como é pequenino, o logo do e-twinning ficava muito mais pequenino do que o centímetro que as regras impunham. E esta pedagogia foi passando, fomos trabalhando com as academias no sentido de corrigirem e de melhorarem as suas propostas. Nesse sentido, e como a Elizabeth é muito rigorosa no tempo, eu tinha dito que partilhava os Padlets que fomos trabalhando, não os vou partilhar aqui, porque isso de alguma forma condicionava o tempo, mas estou a partilhá-los neste momento no chat, e têm acesso aos Padlets que nós fomos trabalhando. O primeiro, o do logo, os logos que foram criados pelas escolas. O segundo, o cartaz, uma atividade que foi lançada para os iniciados, portanto, alunas e alunos até ao 6º ano, que criaram um cartaz onde já introduziam o seu logótipo.
E depois um tutorial para os peritos, para os experts, um tutorial de uma aplicação que eles gostassem de usar no seu contexto. E qual era a intenção? O objetivo é que de alguma forma os professores, as professoras pudessem pegar nesse tutorial e de alguma forma darem-lhe uma configuração pedagógica, como aconteceu, todos nós aqui sabemos, por exemplo, com o Discord. No tempo da pandemia, Sim, quem levou o Discord para dentro da sala de aula não foram os professores, mas foram as alunas e os alunos que os utilizavam para os jogos online. E, portanto, aqui a ideia desta atividade, por exemplo, era mesmo essa: os alunos mostrassem qualquer aplicação que eles gostassem de utilizar e, a partir daí, dá-se espaço aos docentes para que possam tornar uma ferramenta didático-pedagógica. Finalmente, o mais interessante, Luís, para te dizer, é a quantidade de participações que tivemos e o empenho e o trabalho que se nota ali, não é? Que já vamos a seguir. Precisamente, vamos ver, e isso é visível nos links que encontram aqui nestes Padlets. O último foi um vídeo resumo do primeiro ano, e é preciso sublinhar que aquilo que nós pedíamos isto às escolas como parte da estratégia da sua carta de missão, certo, mas o que dávamos em troca era o nosso amor e carinho. Nós somos muito carinhosos, é verdade, mas o que recebeu em troca era apenas, desculpem, isso, não havia uma contrapartida maior do que esta relação que se estabelecia com a equipa. E foi muitíssimo bom ver o empenho, o envolvimento, a dedicação de docentes e das academias, como poderemos ver já de seguida na escola que aqui irá fazer a nossa partilha. Elizabeth, cumpri, não cumpri? Cumpriste. E vamos chamar para a nossa companhia, portanto, a Maria Gorete Alves, tal como mais 2 alunos, não é? Porque estamos a falar da voz dos alunos e vou apresentar os convidados brevemente. Portanto, a Maria Gorete é licenciada no ensino de Biologia e Geologia pela Universidade do Minho, mestrado em Promoção de Educação para a Saúde pela Escola Superior de Educação de Saúde Viana do Castelo e é professora do grupo 520 Biologia e Geologia. No agrupamento Escolas Nuno Gonçalves desde 2018, onde é mentora e twinning. E com ela traz o André Bernardes, aluno do 12º ano. André Bernardo. Bernardo, desculpa, André. E ainda a Maria Branco, portanto, uma aluna também do 11º ano. Portanto, eu não disse, o André é de Humanidades, e eu gosto sempre de fazer a promoção das Humanidades, desculpem lá, não é? E a Maria está em Ciências e Tecnologia. Portanto, o palco é vosso. Gorete, explica-nos lá tudo, como é que conseguiste envolver os alunos e depois eles de viva voz dizer-nos quais foram as suas atividades. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer pelo convite que nos fizeram para partilhar o trabalho da AGE do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves. Foi criada no ano passado, tal como o Luís explicou e muito bem. Quando nos desafiaram a criar a Academia Júnior, pessoalmente gostei bastante da ideia, porque isto de considerarmos os nossos alunos agentes de mudança é desafiador, não é? É bastante motivador também para nós enquanto professores. Quando propus aos meus alunos criarmos a AGE, houve logo um grupo que disse sim, vamos fazer isso, mostraram imenso entusiasmo e motivação, e então começámos logo por tentar encontrar mais alunos para se juntarem a nós. O primeiro passo foi então divulgar a AGE, criámos um cartaz para motivar outros alunos a participar. Conseguimos o apoio da Associação de Estudantes, que na altura também considerei que seria bastante importante termos o apoio de outros alunos que não fossem e-twiners, porque inicialmente estávamos a pensar a AGE para todos os alunos que já tinham participado em projetos e-twinning ou Erasmus, mas houve alguns que nunca tinham participado, mas ficaram com curiosidade e nós aceitámos-los, como é óbvio, e acolhemos-los na academia. Para partilhar o trabalho que realizamos ao longo destes 2 anos, nós criamos um videozinho que eu vou, com um resumo, que vou partilhar agora. Só colocar aqui o som e
Ok, com este vídeo eu penso que vão conseguir perceber a dinâmica que nós conseguimos criar ao longo destes 2 anos. No agrupamento de escolas Nuno Gonçalves, somos incentivados a participar em projetos que permitem quebrar barreiras. Bom, o vídeo é bastante elucidativo, parabéns desde já, sobre aquilo que vocês, portanto, têm feito e, portanto, muitas atividades, não é? E há aqui algumas questões que eu gostava enfim, de explorar. Uma delas, muito do meu agrado, e acho que uma inspiração já aqui para muita gente, ouvi dizer que há uma rádio e inclusivamente que há um programa, enfim, um programa dedicado a estas questões do e-twinning. É verdade? E então, quem é que me vai falar desse Sim, assunto? senhora, talvez a Maria para explicar o programa, não? O Vox Europa. Sim, eu posso explicar assim muito rapidamente. Esse programa em específico sou eu e a Ana Bárbara que estamos a fazê-lo e nós falamos sobre o Erasmus, o e-twinning. O último episódio que nós metemos explicava o que era um e o outro e também já gravámos um episódio sobre a AGE e o programa é todo em volta desses 3 temas, por isso. Portanto, aí o que é que exploram? Entrevistam professores, entrevistam alunos, explicam apenas os programas, como é que... Nós vamos o que é que tentar vocês fazer um bocadinho de tudo. Nós já entrevistámos a professora Goretti, vamos entrevistar a mentora Junior e Twinning também, e também íamos tentar arranjar alunos de diferentes países para falarem connosco e falarem sobre as experiências deles no projeto Erasmus e a Twinning também, que é para ser um bocadinho mais interessante, digamos assim. Eu acho que isso é uma coisa que o público acaba por gostar muito. Bom, dou-vos já os parabéns pela ideia um bocadinho fora da caixa, até porque isto pertence àquilo que é a disseminação dos projetos, não é? Portanto, numa rádio, quer dizer, temos quase a publicidade para a escola toda. E eu colocava aqui uma pergunta para o André, porque andei a explorar todas estas coisas e andei a perceber o que era a rádio Montagudo, não é? E fui direitinho à ligação às redes sociais.
Explicas-me melhor como é que isso surge, qual é a ligação entre uma coisa e outra, como é que vocês despertam a vontade dos vossos ouvintes? Sim, então, boa noite a todos, primeiro acho que ainda não disse. Mas sim, a Rádio Montagudo foi uma iniciativa que eu e um colega tivemos. Foi uma ideia que nós já há muitos anos que tínhamos, mas que nunca tinha sido possível realizar até à altura, e que propusemos primeiro à direção e depois acabámos por englobar no projeto eTwinning no âmbito de um Erasmus que está a ocorrer, ou de um projeto eTwinning que está a ocorrer, que é o Democratic School, porque faz todo o sentido uma rádio, que é um meio de comunicação, estar integrado num projeto de uma escola democrática que dá voz aos alunos, que é basicamente o que nós estamos a fazer, no fundo. Estamos a criar uma data de programas, quer no nosso Spotify, na nossa plataforma de Spotify, que são mais ou menos estilo podcast, uns baseados em entrevistas, fazemos entrevistas, por exemplo, a profissionais de diferentes áreas para ajudar na orientação profissional de cada aluno, para ajudar um pouco nesse sentido. Fazemos programas em que entrevistamos diferentes partes da escola e diferentes componentes da escola, diferentes clubes, e acho que é muito nesse sentido. Depois também temos emissões de música em direto, como eu acho que é a imagem de uma rádio escolar que nós temos, muito dos mídia e coisas assim do género. E o que nós tentamos é exatamente criar na escola um espaço, uma comunidade, em que cada aluno tenha a sua voz, em que cada aluno tenha poder e vontade para se expressar da forma como entende, quer através de programas que desenhem, quer dedicando músicas específicas e coisas assim do género. Acho que, no fundo, é essa a iniciativa e é esse o trabalho que nós estamos a tentar fazer. E tem essa ligação da criação de conteúdos à vossa, portanto, às redes sociais também, neste caso ao Instagram. É isso? Sim, trabalhamos muito com as redes sociais. Os nossos programas, como já tinha dito, estão no Spotify, e temos uma página de Instagram que desde já faço a publicidade para todos seguirem. Espero que o nosso número aumente. Eu vou estar a ver Já nas está a próximas circular no horas. chat, André. Chama-se @Rádio Montagudo. Agora estou habituado a fazer a publicidade. Temos uma página de Instagram em que pomos posts, fazemos conteúdos assim mais engraçados. Os bloopers das nossas gravações também estão lá. E no fundo é uma forma de interagir com a escola e com os professores. Temos tido uma adesão muito engraçada. E mais do que todo esse exercício que vocês fazem, porque se divertem, porque gostam, estão a aprender imenso sobre criação de conteúdos, desenvolvimento, competências de comunicação, enfim, preparar entrevistas, que não é fácil, fazer diretos, que não é fácil. Portanto, toda esta atividade que anda à volta desta voz dos alunos é extremamente interessante e fonte de inspiração aqui para muitos dos professores e professoras que estão aqui a ver e ouvir. Portanto, desde já, o nosso muito, muito obrigado. Luís, e porque estamos um pouquinho em cima da hora, não é? Luís, não sei se também queres fazer aqui alguma pequena intervenção, não é? Uma vez que esta AGE é muito movimentada. Não sei se queres aqui acrescentar aqui alguma coisa. Ainda estás por aí? Sim, estou aqui. Sublinhar apenas a dedicação, o envolvimento e o empenho de todos os mentores nas escolas eTwinning e de alguns professores que, mesmo não sendo escolas eTwinning, sabiam o que estava a acontecer e que às vezes nos perguntavam se podiam preparar uma academia, enfim, sublinhar precisamente esta vontade de que as escolas eTwinning têm, este ambiente diferente que as escolas eTwinning têm e este lugar central que dão às alunas e aos alunos, que eu penso que é de sublinhar neste momento, e apenas isso. Bom, e assim vamos chegar ao fim destes já 5 anos de partilhas à quarta. O tempo realmente voa. Agradecer a presença de todos, agradecer muito a presença dos nossos convidados de hoje,
pensar que na realidade temos sempre esperança no futuro, basta ver as ideias magníficas destes dois jovens, destes dois alunos, não é? E que representam uma comunidade muito maior. Portanto, um agradecimento também à mentora portanto, resta-nos agradecer muito e que continuem o vosso excelente trabalho. A ti, Luís, muito obrigado pela ideia da AGE e por toda esta, por tudo isto que acabou por ir acontecendo, não é? E vamos despedir-nos até para o ano, não é? Muito obrigada a todos. Não se esqueçam da folha de presenças, da avaliação, de tudo, não é que é necessário em termos burocráticos, mas para já, portanto, desejar a todos um excelente final de ano letivo que está mesmo por aí quase a terminar e contamos com a vossa presença no ano que vem. Muito obrigada a todos.